Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição aqui do podcast Papo de Cinema e hoje para falar de O Diabo Veste Prada 2, que é o filme do momento, tá todo mundo ansioso. 20 anos de espera pela sequência de O Diabo Veste Prada, o filme icônico de 2006, um filme assim que ninguém dava nada e chegou entregando tudo. A gente ficou muito feliz e que bom, finalmente o filme chegou às telas. Gostamos, não gostamos? A gente vai falar sobre isso agora, se valeu a pena essa espera, se o filme tá à altura do original, e eu vou falar sobre isso com a minha convidada desse episódio, Vitória Pratini. Eu estava há muito tempo, já teve outros convites anteriores que a gente não conseguiu encaixar agendas. Que bom que dessa vez deu tudo certinho. Vitória, um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Estou muito animada de finalmente poder participar do podcast para falar de um filme que, spoiler, eu gostei. Então, que é um clássico, nostalgia. Então, muito obrigada novamente pelo convite. A Vitória já deu meio que um preview de um pequeno spoiler. Sim, a gente vai anunciar, nós gostamos do filme. Agora, mas a gente vai falar por quê? Porque esse é um papo de cinema justamente para a gente mergulhar e fazer uns desdobramentos aí dessa leitura desse novo filme e tal. Mas, gente, já vamos deixar o aviso desde imediato. O programa, como você sabe, aqui tem 2 blocos. Nesse primeiro, a gente vai tatear essas origens. Por que o primeiro filme é importante? Por que há tanto tempo as pessoas queriam uma sequência, pediam, exigiam, demandavam uma continuação. Agora, detalhes sobre a trama, o que acontece nesse segundo filme, os desdobramentos, surpresas, reviravoltas, isso a gente vai deixar para o segundo bloco. Então, se você não assistiu ainda ao Diabo Veste Prada 2, segura, vai lá, assiste o filme, vai no cinema e depois volta aqui para conferir, porque no segundo bloco a gente vai falar de tudo, vamos esmiuçar esse filme. E se você está chegando aqui agora no podcast do Papo de Cinema, eu já quero deixar um convite para vocês. Segue a gente, é @Papo de Cinema em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube, nas nossas multiplataformas. Dá a sua avaliação, 5 estrelinhas não custa nada e para nós faz toda a diferença do mundo. Recomenda, põe no grupo de amigos, da faculdade, da família, do condomínio, indica para todo mundo e não quer perder nada que a gente publica todos os dias aqui no Papo de Cinema, segue a nossa lista de transmissão no WhatsApp. É simples, é fácil, é gratuito, melhor ainda, é gratuito e você fica por dentro de tudo que a gente está publicando todos os dias em todas as plataformas do Papo de Cinema. Bom, vamos começar então falando de O Diabo Veste Prada 2, e já que a Vitória já se adiantou, a pergunta é, por que, Vitória, que tu gostou da sequência de O Diabo Veste Prada? Eu não estava esperando nada, porque assim, eu adoro o primeiro filme, então eu fiquei, não posso me decepcionar, vou com uma expectativa baixa. E acabei me surpreendendo positivamente, porque eu achei muito nostálgico, achei que constrói muito bem a relação entre todos os personagens, traz de volta cenas de referência ao primeiro filme, né? E traz também uma novidade em relação aos dias atuais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é bem atual, com uma pegada de nostalgia. Então, foi o que eu achei muito interessante, principalmente as amizades femininas foram muito bem desenvolvidas. Eu gostei. Achei que foi uma continuação que tem cara de continuação. Ele não tenta ser algo mais, né? Uhum. A gente está num momento que toda hora estão reiniciando, né? Reboots, prequels, sabe? O Pânico 5 que tirou o número da frente era só Pânico, porque não queria ter ligações com os anteriores, tal, e vários outros exemplos, eu lembrei de um agora. O Diabo Veste Prada não, é 2 e é totalmente conectado com o primeiro, assim, é aqueles mesmos personagens 20 anos depois, né? Com as ligações ou não, ou os esquecimentos, a gente pode falar sobre isso depois, em relação ao que aconteceu no primeiro filme. Então é muito bacana ver realmente como eles fazem uma referência, né? E reverência também, eles respeitam tudo que foi conquistado com o filme anterior, mas isso para mim eu acho que foi a melhor surpresa que a gente pode elaborar até mais aqui,
como é um filme contemporâneo. É um filme totalmente situado em 2026. É um filme que reconhece o que se foi feito e o de onde ele veio, mas ele está totalmente com os dois pés no chão nesse momento que nós estamos passando agora. Para mim, esse vigor e essa modernidade, essa contemporaneidade que o filme traz é o grande acerto que eles fizeram. Sem dúvida, até porque tem o segundo livro, né? Para quem não sabe, a história é baseada num livro. Existe o segundo, mas o segundo foi não é exatamente o segundo filme não é exatamente uma adaptação do segundo livro. Então, tem toda essa modernidade, justamente como você falou, adaptado para 2026, para todos os as questões mundiais assim em relação a jornalismo, né? E Vitória, há também. eu te, Não dá para deixar de Eu, comentar sobre isso. não, e há tudo, você está cada vez mais presente e é aquelas coisas incontornáveis. Goste ou ame, a gente tem que lidar com ela. Mas eu te confesso assim que quando estreou o primeiro Diabo Veste Prada, eu tenho uma mania, é uma coisa assim que eu já carrego comigo há muito tempo. Eu adoro quando o filme é baseado num livro, correr e ler o livro antes. E eu li o livro primeiro, Diabo Veste Prada. Assim que anunciaram, eu não conhecia, não tinha noção do livro. Meryl Streep e grande elenco vai estar num filme chamado Diabo Veste Prada. Eu fui correndo, assim que saiu a edição brasileira, comprei e li. Gostei do livro, ótimo, vamos esperar. E para vocês terem uma ideia, o primeiro livro é de 2003 e o filme é de 2006, ou seja, teve um intervalo bem curto, foram 3 anos só. O livro virou um best-seller, né? Estourou e eles logo providenciaram a adaptação para o cinema. Só que a própria autora, né, a Lauren Weisberger, né, Lauren Weisberger, ela levou 10 anos entre um livro e outro. O primeiro livro é de 2013 e o segundo livro é de 2013. E o segundo livro não é o Diabo Veste Prada 2, o segundo livro é A Vingança Veste Prada, né? Tem outro mote, é totalmente diferente do filme agora. E eu, quando saiu o livro, eu fui correndo ler o segundo livro. E eu me decepcionei muito. Eu acho que eu tive a mesma impressão do Dave Franco, o diretor, da Aline Brosh McKenna e do elenco todo que pensou: não, esse livro a gente não vai mexer nisso, vamos criar uma outra história. E para mim, eu adorei que eles vieram com uma história completamente nova e deixaram esse livro ali, dá para as livrarias. É uma curiosidade, é um outro conto ali com esses personagens, mas acho que a grande diferença, e daí eu quero ver a tua opinião sobre isso, é que nesse segundo livro já tinha isso no primeiro, né? O primeiro filme, ainda que a Meryl Streep tenha sido indicada ao Oscar de melhor atriz pela essa figura icônica que ela cria, né, com a Miranda Priestly, ela é coadjuvante no filme. A protagonista é a Andy Sachs, aquela jornalista jovem que está começando. O filme todo é o ponto de vista dela. E no segundo livro, a personagem da Miranda vira mais coadjuvante ainda. Sabe? É o personagem que ficou na memória de todo mundo. Todo mundo queria saber mais sobre esse personagem. E a autora, não sei o que ela pretendia, mas ela apaga ainda mais essa personagem no segundo livro. Curiosamente, o pessoal agora responsável pelo filme faz o movimento inverso, né? E a Miranda, agora sim, ela é coprotagonista. Ela tá de nível de igualdade. Tem momentos só dela, sem outros em volta. Tu entende melhor as motivações. Eu acho que esse crescimento do personagem da Meryl Streep também, assim, é um baita acerto. Com certeza. Eu recentemente revi o primeiro filme e a minha memória afetiva tinha a impressão de que a Meryl Streep era muito mais presente no primeiro filme. E aí eu revi e eu pensei, não, é a Anne Hathaway, é a protagonista, porque a gente vê todo o filme a partir do ponto de vista dela. A gente está falando do primeiro, Diabo Veste Prada. Já no segundo, como você comentou, todos os personagens ganham espaço, a gente vê cenas individuais, inclusive da Emily Blunt, inclusive da Meryl Streep, não só do ponto de vista da personagem da Anne Hathaway. Então, achei isso muito interessante. Senti falta, tenho que dizer, de que o Stanley Tucci tivesse mais cenas. Eu achei ele meio deixado de lado ali, coitado. Mas o filme, assim, achei que abordou muito melhor o co-protagonismo de todos eles. Mas o Stanley Tucci é interessante porque, sim, ele é o que menos aparece desse quarteto, né? E agora, mais do que nunca, estão os quatro no pôster, né? Os quatro, todos a junket, as viagens, a press tour foi sempre os quatro. Em alguns lugares até a Lady Gaga foi, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não é spoiler, né? Porque a música tema desse novo filme é uma música da Lady Gaga e ela tá super divulgando essa música e tal. Mas eu nos 40, não vou dizer 45, mas aos 40 do segundo tempo, eles dão um jeito
da Miranda ter um acerto de contas com o Nigel também, né? Ela tem uma hora, ela chega lá com ele, eles têm uma conversa. Isso eu achei muito bacana, porque parece que ela era tão avassaladora no primeiro filme, a Miranda, e ela atropelava todo mundo, que nesse segundo ela parece que tem que se acertar com todos eles, né? Ela tem um momento de conversar com a Andy, um momento de conversar com a Amy e um momento de conversar com o Nigel também. Isso eu achei muito bacana. É, eu achei que ela foi menos vilã, né? Ela menos o Diabo Veste Prada, né? Inclusive, temos outra pessoa que é Diabo Veste Prada ali, né? Na história, sem spoilers, mas assim, eu achei que a personagem da Miranda foi mais humanizada, assim. Mas a gente também vê que ela, acho que isso tem nos trailers também, de que ela fala besteira e a assessora vai lá e fala: Não, você não pode falar isso nos dias atuais, assim. E eu acho que isso é muito um reflexo de pessoas da geração dela, que a gente vê hoje que não entendem assim, mas por que eu não posso falar isso, entende? Que é o politicamente correto e tal. Então, eu achei interessante que o filme abordou isso, ainda que não tenha se aprofundado muito. Mas eles não podiam também fingir que isso não acontece, né? Porque é importante, tem que pontuar a situação. Bom, para mim, só a cena, e isso não chega a ser um grande spoiler, é mais uma delícia para os fãs. Só a cena da Miranda tendo que pendurar o próprio casaco no cabide. Já é um acerto de contas ali por si só, né? Exatamente, exatamente. É muito bacana ver que é aquilo que eu estava falando da modernidade, de modernizar esses dramas e esses personagens. Só que daí eu acho que sim, eu acho que tu falaste muito bem dessa questão de ela tá menos diabo, né? Ela não é mais um monstro, um vilão, uma figura inalcançável. A gente percebe a fragilidade dessa personagem, humanizaram a personagem, e eu acho que em muitos casos poderia ser um passo bem arriscado, né? Tu tem uma figura tão icônica e tu humanizar, mas eles têm Meryl Streep para lidar com isso, né? Que é simplesmente a maior atriz viva de Hollywood. Então, assim, ela lida muito bem com isso e a gente assume o lado dela, a gente vê como as coisas estão funcionando. Agora, além disso, enquanto o primeiro filme era muito focado na jornada de amadurecimento profissional dessa personagem, da Andrea, né, da Anne Hathaway, esse filme é um filme mais coletivo, né? É um filme mais sobre a profissão, sobre o futuro da profissão e desses negócios, e do meio onde eles estão vivendo e trabalhando, não só da moda, como a gente fala muito, tu fala de Diabo Veste Prada, Prada, né? A gente faz muito esse foco da moda, mas do jornalismo, né? Porque é uma revista e tal. E eu acho que isso fala muito alto com todo mundo, né? Sem dúvida, assim, para quem não viu o filme ainda, né, se passa, bom, a Andrea logo no início ela perde o emprego de um jornal grande, e aí ela fica assim, mas o jornalismo importa, e a gente está ganhando um prêmio aqui, e está todo mundo sendo demitido. E eu acho que isso é muito reflexo do que a gente está vendo, né, de layoffs, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, como em vários lugares, de que as empresas estão focadas mais no dinheiro e menos no conteúdo, mais no... Até quando na Runway mesmo a gente vê eles fazendo matérias que querem dar cliques ao invés de dar informação, né? Então, eu achei muito interessante que eles abordaram isso e que rolou uma identificação ali com o mundo que a gente vive, o nosso mercado, né? Jornalístico e tudo mais. Claro, para nós faz muita diferença, mas eu acho que é mais amplo que isso que é muito bacana. Poxa, esse ano agora de 2026 é um ano de eleições aqui no Brasil, né? E a gente está vendo muito dessas fake news já há tempos, eu tô falando da manipulação de imagem, a IA que tu falasse, né? Inteligência artificial e tantas coisas. Como o jornalismo levado a sério, que vai atrás da informação, com fonte, com comprovação, com testemunho, faz diferença. E é muito sobre isso que o filme se mergulha. Agora, como que o filme faz isso? Como que ele vai desdobrar essas questões e quais personagens ele vai trazer para esse debate? A gente vai falar no próximo bloco aqui do podcast Papo de Cinema. Vitória, segura só um pouquinho. Pessoal que está nos ouvindo, é o momento de ir no banheiro fazer um xixi, tomar um gole d'água, que logo, logo, depois desse recado, a gente volta a falar mais sobre O Diabo Veste Prada 2.
Olá, pessoal! Eu sou a Julia Klein, embaixadora do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada na nossa conversa, eu estou aqui para lembrar que você também pode fazer parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também podem negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fala com a gente, manda um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais. Ou mesmo pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. E estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema, agora sobre O Diabo Veste Prada 2, sequência do icônico Diabo Veste Prada. Para vocês terem uma ideia do que foi O Diabo Veste Prada, é o filme de maior bilheteria do diretor David Frankel, né? E eu não estou falando de um diretor qualquer, é um cara que fez grande sucesso com Beleza Oculta, com Will Smith, fez o Marley e Eu com a Jennifer Aniston, vocês têm filmes bastante populares, mas o Diabo Veste Prada está acima de todos esses, fez mais de 300 milhões nas bilheterias de todo mundo, teve 2 indicações ao Oscar, inclusive uma de melhor atriz para Meryl Streep. E essa é a segunda continuação. Vitória, minha convidada agora desse episódio especial aqui sobre o filme, está à altura do primeiro? É melhor que o primeiro? É tão bom quanto o primeiro? Fala qual foi a tua percepção desse segundo filme. Olha, o Diabo Veste Prada 2 é muito bom, mas o primeiro ainda se supera, assim, ainda é o icônico, aquele pegadas e, enfim, acho que inovou muito no elenco, na montagem, no roteiro, né, enfim. E esse filme funciona, como a gente falou no primeiro bloco, funciona muito bem como uma continuação. Ele não tenta se reinventar a roda. Ele é aquilo que é e traz a nostalgia necessária com os 4 principais, com o roteiro, com... Enquanto no primeiro filme a gente viu Paris, né? Fashion Week, agora a gente vê Milão. E uma curiosidade, eu recentemente estive na Itália e fui lá em Milão, onde foi filmado, onde tem o Duomo de Milão, que é a catedral, e aquela galeria Vittorio Emanuele, onde tem aquele touro que todo mundo bota o pé e dá a rodadinha, vocês já devem ter visto na internet. E, bom, tem que dizer que que o filme faz jus ao que é a beleza natural, assim, na vida real. E fica, porque às vezes os filmes embelezam, né? Mas realmente é muito bonito lá. E é o foco da moda, né? Lá onde tem a primeira loja da Prada, o primeiro shopping do mundo ali, aquela galeria. Então, acho que foi muito, muito legal ver o que eu tinha visto na vida real, né? E, enfim, Não, essa curiosidade pessoal aqui. Não, o filme, com certeza. Eu te confesso, eu fiquei ainda mais empolgado que tu. Eu ainda gosto desse, eu gostei mais desse segundo que do primeiro. Mas eu não sei, é uma questão, acho que é do momento, pode ser também, porque eu também fiz como tu, eu também fui rever o filme anterior, que eu não revi há muito tempo. Eu revi na véspera, antes de assistir o Diabo Veste Prada 2, e eu te confesso que eu achei um filme assim que eu fiquei pensando, cara, é o tipo daquela combinação que o todo é maior que as suas partes separadas, sabe? Porque é um filme relativamente simples, né? As coisas assim, tudo se resolve de uma maneira meio 1 mais 1 é 2, sabe? Não tem muitas complicações. No final ela joga o celular na fonte e vai viver a vida dela. Com o namorado lá, que nem retorna nesse segundo filme, ela simplesmente diz, vamos dar um jeito, vamos ver o que a gente faz e todo mundo fica de boa. Não tem grandes dramas, grandes histórias. E a personagem da Meryl, como a gente falou, a Miranda Priestly, ela é muito mais finge nesse primeiro filme, né? A gente não entende por que ela age daquela maneira, por que ela faz daquele jeito. Ela é só, assim, o diabo mesmo. Ela é aquela coisa. Eu gosto da complexidade que esse segundo filme traz para esse mesmo ambiente, né? Eles não ignoram o que aconteceu, mas eles humanizam esse personagem, como a gente falou. Eles não falam mais só tem aquele monólogo icônico do primeiro filme da Miranda explicando a indústria da moda, né? Quando ela fala do suéter azul dela e tal. Esse filme, eles não estão só falando de moda, eles estão falando de jornalismo, eles estão falando da verdade, da importância das pessoas investigarem. Então eu acho que traz muito mais para a mesa
do que uma comédia romântica como tantas outras a gente vê por aí, e nem é uma comédia romântica que não tem romance nesse filme. O Exatamente, romance é mais é mais porque eu acho que eu gosto desse romance não carnal, mas afetivo desses personagens, porque eles estão mesmo enamorados um pelo outro. Tem uma cena maravilhosa e, gente, a gente falou no primeiro bloco. Esse segundo agora, os spoilers estão liberados. Tem um momento de pazes das duas Emilys, né? Da Anne da Andrea com a Emily, da Emily Blunt com a Anne Hathaway, que é muito bacana essa sororidade, ver duas mulheres que poderiam estar competitivas, né? Uma querendo derrubar a outra e tal. E em algum momento isso meio que acontece durante o filme, né? Tem uma tensão, mas elas conseguem se entender, uma respeita a outra, uma perdoa a outra. Eu acho muito bacana os exemplos que esse filme traz. eu concordo com você. Eu acho que o ponto alto desse filme foram as amizades femininas, né? Da Andrea com a Emily, até da Andrea com a Miranda, a personagem da Meryl Streep, né? E que ela foi mais humanizada porque ela também explica que ela adora trabalhar, ela é workaholic, então por isso pesa dela ter perdido parte da vida das filhas e tal, que as filhas nem aparecem nesse, né? Mas a gente lembra delas querendo ler Harry Potter lá no primeiro filme. E, As gêmeas, né? As gêmeas. exato, as gêmeas. E achei muito interessante. Tem também a Simone Ashley, que é a menina do Bridgerton, da segunda temporada de Bridgerton, que ela fez, uma das assistentes da Miranda. Achei que ficou talvez um pouco perdido a participação dela ali, mas dá para ver que houve uma evolução na Miranda e nas suas assistentes, né? Porque ela dá toques que anteriormente a Miranda daria provavelmente um corte rápido e falaria: não, eu vou falar o que eu quiser e dane-se, né? Ela meio que se adaptou ao mundo, tentou, pelo menos, né? Nesse filme. Eu acho que é um complemento do primeiro filme, que parecia que estavam felizes nas telas, se reencontrando todo mundo, né? E Exato, preservados no exato. formal, gente, porque, enfim, tá todo mundo nos trinques ali. É. Não, eu acho que sim, porque cada vez mais a gente tem percebido, e graças a Deus a gente está percebendo em gerações mais novas a urgência de dar foco para esse tipo de debate, né? Que é saúde mental, respeito um ao outro, condições saudáveis de trabalho, de relações interpessoais e ambientes profissionais, tudo isso, e isso está no filme. Isso é muito bacana, sabe? Eles trazem as questões. Só que ao mesmo tempo que o mundo não entrega as coisas de mão beijada, né? E a Miranda é um ótimo exemplo. Ela reconhece que ela tem que mudar e ela está disposta a fazer essas mudanças, só que ao mesmo tempo ela reconhece os sacrifícios que ela fez para estar onde está. Então, assim, sabe? E não é assim, vou ficar em casa com os pés para cima que vai cair no meu colo. Não é assim que as coisas acontecem. Então, o filme está muito atento a todo esse debate que está nas redes sociais, que está nas nossas vidas, que está nos nossos trabalhos, exatamente, e ali a gente vê na tela. Exatamente, a gente comentou no outro bloco sobre os layoffs que acontecem. E o filme traz um vilão que é um magnata que tem dinheiro, que ele só quer vender a revista, e é por isso, porque ele não tem nenhum interesse em moda, ele só quer dinheiro mesmo. Então, é muito interessante trazer esses Mark Zuckerbergs da vida, né, que querem ter só esse poder por ter. Tem, inclusive, o marido da Emily Blunt, né, no filme, que é o namorado, né, esqueci o nome do ator. O Benji Barnes, né, que é o personagem do Justin Theroux. Justin Theroux está irreconhecível. Eu fiquei, meu Deus, que diferença, sabe? E ele é um personagem intragável, mas assim. Não, isso que tu falaste há pouco, que tá todo mundo conservado informal, com exceção do Justin Theroux. É o único assim que a gente pergunta. Esse virou outra pessoa, né? Outra todo pessoa. mundo tá igual, menos o Kenneth Branagh tá ótimo, tá igual. Agora Mas o tá um Justin pouco Theroux diferente, tá sem óculos, então fiquei. É o Kenneth Branagh mesmo? Nossa. e tá sem o bigode do Poirot também, né? Deixou de fora também. Também. Exatamente. E, assim, de todos os personagens, eu achei que o ator que trouxeram para fazer o namoradinho da Anne Hathaway, lá da Andy, eu achei ele meio assim, B, assim. Por que não trouxeram um ator mais famosinho? Tudo bem.
né, deixou a desejar. É, e bem o que a gente tava falando de não ser uma comédia romântica, porque ainda tem uma tentativa de romance que não pega fogo em nenhum momento, né? É uma coisa super morna, que ninguém tá dando muita atenção. Ah, se ela vai. Põe mais cena dela com aquela amiga, que é muito mais divertida do que Muito tem com mais a da esse. galeria, que é quem arranja o encontro, inclusive. Você fica. Exato, exato. Sabe? Então, assim, e daí a gente traz a questão do personagem do Kenneth Branagh, que é um baita ator, né? Que já foi indicado ao Oscar, que é diretor, que é super. Que tá no filme. Eu nem chamo de coadjuvante, é É quase um uma ponta, figurante, né? né? Ele tem uma ponta, mas ele tá ali justamente para dar suporte para Meryl Streep, porque o momento Uhum. mais frágil dela é com ele. Ele faz o novo marido da Miranda, né? E ela tem um momento que ela precisa se abrir, deixar. E é com ele, tu vê que tem que ter um autor à altura para conseguir fazer esse bate-bola, né? Exato, eu achei sensacional, assim. Apesar de não ter nem explicado como que ela casou de novo, né? Porque, assim, no outro filme ela tinha recém se divorciado do outro marido, que nem tem muita. Eu acho que ele aparece de relance uma vez, É, exato. e É. aí trouxeram o Kenneth Branagh, mas eu gostaria de saber um pouco do background deles, assim, né? E Mas, temos. Vitória, uma coisa Hum, que eu acho interessante que eu queria te perguntar também é que a gente, quando fala de Diabo Veste Prada, e a gente sabe, né, tanto do primeiro quanto do segundo, esse segundo ainda mais, a gente sabe que o filme está falando sobre, como a gente também está batendo bastante nessa tecla aqui nesse programa, sobre jornalismo, sobre informações, sobre pesquisa, sobre, sabe, é uma revista que hoje praticamente não existem mais revistas, né? Tu chega numa banca de revistas, essas das ruas, tu vê vendendo de tudo, menos revista, né? Tu compra qualquer é coisa ali, verdade. menos uma revista. Então, assim, nos aeroportos, tu chega assim, tu tava viajando há pouco tempo, vou comprar uma revista para ler no avião. Tu vai comprar livro, talvez tu encontre alguma coisa, porque revista É, praticamente tá num cantinho praticamente lá, não quase tem. sumido. Exato. Só que o filme fala mais do que jornalismo. O filme fala mais também, e eu acho que é um dos grandes sucessos, tanto do sucesso do primeiro quanto da expectativa em relação ao segundo, que é um filme falar de moda. Moda é uma coisa ainda meio enigmática para muita gente, né? Porque todo mundo gosta, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo reconhece as grandes marcas, acha bonito, etc e tal, mas ninguém entende mais ou menos como é que funciona, sabe? Aquelas passarelas, quem são essas pessoas? Será que do que comem, do que se alimentam, como sobrevivem? É tudo uma coisa meio misturada, meio misteriosa. Só que ao mesmo tempo, qual é a chave para ti do segredo? Porque quando eu assisti o Diabo Veste Prada 2, e, gente, nós temos cenas de passarelas, tem modelos, tem, sabe, tem desfile, tem toda essa alta costura desfilando. E eu me lembrei de um outro filme que também fala sobre moda, que é um filme que eu particularmente adoro, mas é um filme que ninguém lembra mais, que é o Prêt-à-Porter, do Robert Altman. Tu deve lembrar desse filme, que é um filme que também investiga a Semana de Moda de Paris e tal, mas ninguém dá muita pelota para esse filme. Já o Diabo Veste Prada, todo mundo entra num frenesi. Por que essa combinação de jornalismo com moda em Diabo Veste Prada faz tanto sucesso? Acho que essa é uma pergunta meio difícil, assim. Mas eu acredito que o filme teve muito sucesso por todos esses fatores que a gente estava comentando, que é o conjunto da obra, né? É, os quatro atores incríveis, o livro que já era muito famoso, e, e ele traz a moda como pano de fundo, assim, tem toda a beleza, é um glamour ali, né, que a gente vê nas telas, tanto no primeiro filme quanto no segundo, e filmes de jornalismo têm essa pegada de serem muito populares, né, também temos exemplos de filmes clássicos falando de jornalismo que são muito populares, então acho que juntou esses dois temas e funcionou muito bem. Então, e sem contar que é atraente, o ritmo do primeiro filme é batida, tem vogue, tem música, tem cenas que ela muda de roupa, enfim, e eles tentaram replicar isso no segundo filme também. Então, acredito que, na minha opinião, essa é a fórmula mágica, assim, né? Eu comentei também de cenas icônicas e referências ao primeiro filme, né? Da cena dela, da Miranda, tentando pendurar o seu próprio casaco, né? No cabide. Agora, tem cena melhor do que ela no avião, passando direto pela classe executiva e indo para a classe econômica? Pois é assim, perrengue chique.
Perrengue chique total. E outra coisa, fala pra nós o que tu achou, porque tinha muita expectativa em relação a isso também, da Lady Gaga no filme, porque a Lady Gaga que fez uma música inédita pro filme, né? É a música tema ali no momento justamente das passarelas. O nome da música é Runaway, né? Então é o nome da revista e tal. E ele tão importante. Mas a Lady Gaga tá também como atriz no filme. A gente pode falar sobre isso também. É, exatamente, assim, eu fiquei surpresa com como ela apareceu, né? Que eles falam de nomes de que iam cantar e não puderam ir porque tinha que levar piano, acho que era o John Legend e tal. E aí ela Uhum. diz, vou ligar para ela, mas eu não gosto dela. E é muito interessante que a Lady Gaga é a própria, está como ela mesma ali, e a Miranda não gosta dela e vice-versa. Então tem aqui ali aquela treta, eu acho que foi um resquício do primeiro filme, assim, foi exatamente a Miranda do primeiro filme estava ali, tipo, tentando dar as boas-vindas, mas com a cara de quem não quer Eu, ali. Eu adoro porque a primeira aparição da Miranda no filme é uma cena pública, né? Ela tá chegando no Met Gala, uma coisa assim, né? Tipo um momento assim, As pessoas de têm grande máscara da procura. cara dela. Exato, a imprensa tá toda reunida, só que ao mesmo tempo que ela tá sorrindo e feliz e abanando para os fotógrafos, o diálogo dela com o Nigel, que é o braço direito dela, é completamente oposto, porque é o início de uma crise que vai gerar o tema do filme, né? Eles fizeram uma reportagem que depois descobriram que não era bem aquilo do que eles acabaram vendendo na matéria. Então, assim, eles estão sorrindo, mas estão querendo morrer por dentro. E esse reencontro, que a gente sabe que é um reencontro, porque elas têm um passado, as duas, da Miranda com a Lady Gaga, é assim também, né? É ela sorrindo, sorridente, mas assim que a Miranda vira as costas, a Lady Gaga vira para os seus assistentes e diz: quem deixou essa mulher entrar aqui? Tu vê que tem. O espírito da Miranda original tá vivo ainda, né? Exatamente, são as faíscas ali que aparecem, né? Então, foi sensacional. Assim, eu acho que a gente tem que falar também de outra participação especial, que é da Lucy Liu, que eu achei incrível ela tá no filme, assim. Ela é meio que a salvadora da pátria ali, mas também conservadíssima. E eu achei muito bom que tem uma entrevista ali, né? Que eles conseguem, que ela é o santo grau ali dos entrevistados, e quem faz a entrevista é a própria Miranda, então. Achei curioso isso, né? Que ela sai da cadeira de editora para ir lá fazer essa entrevista icônica. Eu acho que faz parte desse processo que a gente falou no primeiro bloco, né, de humanizar o personagem, né? Ela tem que botar a mão na obra, ela tem que sujar a mão, tem que ir lá fazer acontecer. E eu achei muito bacana, porque quem consegue a entrevista é a Andy, né? A Andrea, personagem da Anne Hathaway. E seria super natural ela ir fazer a entrevista e voltar, ó, tá aqui a matéria e vai salvar a revista. E não, eles montam todo um circo lá para levar a própria Miranda e fazer esse bate-papo. E depois tem a reviravolta mais no final, que a gente sabe que vai ter o dedinho dessa personagem da Lucy Liu ali envolvido. Agora, Vitória, no primeiro filme era bem mais claro essa meio que divisão do time Miranda e do time Andy, né? Fica bem dividido. Então, acho que dá pra falar ainda dessa divisão entre uma e outra nesse segundo filme? Ou tá todo mundo de braço dado? Ou a gente afunda todo mundo junto? Ou sobrevive todo mundo junto? Como é que tu vê isso agora? Eu vejo mais como sororidade, como estamos juntos, né? Até tem um resquício ali da vilania, só que da Emily e não da Miranda, né? A Emily que quer fazer a traição ali, porque ela quer o holofote para ela, né? Quer ser dona da revista e tudo mais, mas depois ela volta atrás, eu acho que tem esse braço dado, como você falou, né? Das amizades femininas, o que a gente tem de time, assim, que não é bem time, porque a gente sabe que os vilões são os magnatas que estão ali querendo destruir a revista, então a gente está 100% do lado das meninas ali. Elas Que estão maravilha. braço Bom, dado. eu tô com a expectativa altíssima agora para o retorno de público. Eu acho que é um filme que pode fazer a bilheteria, o orçamento desse filme é tipo 3 vezes maior o orçamento do anterior. Então, assim, não acho que vai fazer 3 vezes na bilheteria o que fez o primeiro, porque isso significaria ir lá para casa do bilhão. Eu acho que não chega tanto, mas é um filme que pode performar super bem e pode entrar pro imaginário do público. Agora, tu acha que cabe Um Diabo Veste Prada 3? Para a indústria sempre cabe, se tiver dinheiro, né? Mas eu pessoalmente acho que encerrou direitinho no segundo, que não precisa o próximo, entende? Mas se der dinheiro, vão querer cavar um próximo.
Bom, que se tiver um terceiro, que não esperem 20 anos, né? Que façam logo e com uma ótima história. Exatamente, porque a Meryl Streep já vai estar aposentada, ou vai ser Não é? como a nossa Fernanda Montenegro, que continua atuando também, pode ser. Bom, daqui a 20 anos a Meryl vai ter mais de 90, a Fernanda Montenegro tá com mais de 90. Nunca diga nunca, né, em casos assim. Exatamente. Vitória, muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui para o podcast do Papo de Cinema para a gente falar desse filme tão comfort zone, né? Um filme tão querido, tão gostoso da gente, e um filme ainda que, ao mesmo que dá conforto, dá material para pensamento, para reflexão, para problematizar esse mundo que nós estamos vivendo. Vitória, quem está te conhecendo aqui, do nosso público do Papo de Cinema, que está ouvindo falar de ti agora, dá os teus arrobas, como é que as pessoas encontram Vitória Pratini, como é que as pessoas ficam sabendo mais a teu respeito e acompanhando o teu trabalho. Bom, muito obrigada novamente pelo convite. Foi uma delícia falar aqui sobre o Diabo Veste Prada. Fico à disposição para próximos, para a gente falar bem ou mal e desenvolver aí, né, como a nossa indústria funciona. E, bom, meus arrobas são @Vitória Pratini, Pratini, e Vitória sem C. Você pode acompanhar meu trabalho. Eu faço contribuições com versão dublada, com o Papo de Cinemateca, outros sites e até no meu próprio Instagram eu faço o Ponto de Vitória. Então você pode acompanhar ali minhas análises sobre alguns filmes, séries e produções. Então me acompanhem. Muito obrigada pelo convite novamente. Maravilha, pessoal. Vai todo mundo então agora seguir Vitória Pratini no Instagram, @Vitória Pratini, que ali tem muito conteúdo bacana. A Vitória é super antenada, tá sempre aí ligada nesses momentos. A gente tá muito feliz, porque há tempos a gente queria tê-la aqui com a gente. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Mais um episódio aqui do podcast Papo de Cinema. Fica o recadinho, Papo de Cinema, @Papo de Cinema em todas as redes. Segue a gente lá. Segue também a lista de transmissão no nosso canal do WhatsApp. É simples, é fácil, é gratuito, melhor de tudo. É só clicar em acessar o canal e acionar as notificações, clicando no sininho lá em cima, que você vai receber tudo na palma da sua mão. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo aqui no Papo de Cinema. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.